Muito bem, de volta aqui ao nosso programa Jurar Notícias. Eu estou tendo a satisfação aqui de receber no nosso programa aqui o Arthur Custódio, que é presidente, né, ou melhor, coordenador nacional do Mohan, e vai conversar aqui com a gente sobre esse projeto de lei que prevê uma indenização para os filhos, aqueles filhos que foram separados de maneira compulsória dos pais aí que são rancenianos. Então, inicialmente, quero dar meu boa tarde ao Arthur. Boa tarde. Bom, Arthur, então explica pra gente como é que é essa história dessa indenização para esses filhos que foram separados. O Brasil foi o segundo país do mundo a reconhecer que teve um crime de Estado ao continuar separando as pessoas que eram atingidas pela hanseníase, naquele tempo a lepra, né, em antigas colônias. Então, por quê? Por que é o crime de Estado? Porque já tinha a cura da doença a partir da década de 40 e o Brasil continuou segregando e separando até 86. E quem nascia nessas colônias, ou às vezes eram deixados para trás quando a polícia sanitária pegava as pessoas, eram levados para um educandário, eram levados para um orfanato, ou às vezes dados para familiares ou alguém que adotava. Então isso a gente está chamando de filhos que foram separados pelo isolamento compulsório da hanseníase. E a nossa luta é que, já que o Brasil reconheceu que teve um crime de Estado ao manter as pessoas nas colônias, também realizou um crime de Estado ao separar e tirar os filhos desses pais, né? E é essa luta desse reconhecimento que a gente está agora. Temos um projeto de lei do deputado Sarney Filho, lá do Maranhão, que hoje, inclusive, foi para a Comissão de Seguridade Social, foi retirado para ser apensado a outros projetos, mas deve voltar em breve para a Comissão de Seguridade Social. E temos também um anteprojeto de lei lá na Presidência da República que prevê a indenização dessas pessoas. Bom, vamos tentar entender um pouquinho melhor. Em 52, o Brasil foi signatário de um acordo internacional acabando com a questão do isolamento. Mesmo assim, esse isolamento continua sendo praticado, é isso? Exatamente. E aí que configurou o crime de Estado. Se eu faço um reconhecimento de que essa política não é mais necessária, não é mais necessário que eu recolha pessoas nos antigos leprosários, como aqui tinha o Hernani Agrícola, né? Se a gente reconhece isso, se a gente assina um acordo mundial de não separar mais filhos dos pais em 1952, ao continuarmos por força de lei até 76, separando filhos, e na prática até 86, então esse foi o crime de Estado. E é isso que a gente pede a indenização. Na verdade, a indenização não é só pelo sofrimento que as pessoas passaram, né? Foram retirados dos seus pais, a gente tem relatos de estupro, de violência, de tortura, a gente tem relatos muito pesados, às vezes nas instituições, às vezes na casa de pessoas que elas eram adotadas, mas não é por isso a indenização. A indenização é pelo crime do Estado brasileiro de não ter acabado com essa política. Agora, por que razões históricas isso continua acontecendo mesmo após essa assinatura? Olha, isso é difícil a gente avaliar. O que leva um governante a não estar atento às mudanças técnicas, às mudanças que estão sendo promovidas no mundo com relação a uma doença? A gente acredita que naquela época, né, Getúlio Vargas, na década de 40, tinha uma série de hospitais que o governo dele preparou para serem inaugurados para isolamento. Né? Eram mais de 30 hospitais que Getúlio Vargas inaugurou, ao mesmo tempo que foi descoberta a cura. Ou seja, você inaugurava uma instituição que já não tinha mais motivo de existir. Né? Talvez isso tenha promovido um pouco a permanência. Outro motivo talvez seja o próprio preconceito da sociedade. Muitas vezes o político, né, o governante, ele é pressionado pelo um preconceito social que já existe, né, que a sociedade queria afastar as pessoas que estavam com hanseníase. A sociedade não queria perto da casa. Hoje, o Brasil é o primeiro lugar do mundo em incidência de hanseníase. São 31 mil novos casos de hanseníase, uma doença que tem tratamento e cura em 6 meses ou 1 ano. Então as pessoas precisam ir para o posto. 31 mil casos. 31 mil casos novos em 2014. Isso coloca o Brasil como o primeiro país do mundo em incidência da doença. Mas quando a gente está falando da incidência, a gente está falando de pessoas que vão ser encaminhadas a tratamento ainda dentro de um período correto, ou são pessoas que já estão entrando numa fase... São duas coisas, assim. Primeiro, a incidência a gente está falando daquelas pessoas que a gente está descobrindo e que o sistema de saúde registrou. Né? E o Brasil, em termos absolutos, a gente perde para a Índia, que tem uma população muito maior. Quando você divide esse número pelo número de população, o Brasil dispara na frente, a Índia vai lá para 5º lugar. Agora, a questão do diagnóstico precoce, essa pergunta é muito boa, né, para a gente aprofundar isso. Quase 2.100 pessoas
no ano passado, chegaram no posto de saúde já com sequelas da doença. Isso é o diagnóstico tardio. Entendi. Né? Porque a sequela é plenamente evitável. A pessoa pode ficar curada e deve ficar curada logo nos primeiros sinais e sintomas da hanseníase, tratar e ficar curada em 6 meses. Quando chega na unidade de saúde já com sequela, pode ser porque ela não tem informação, pode ser uma dificuldade de acesso ao serviço de saúde, pode ser profissionais que não estão treinados a reconhecer e aí ela vai passando de profissional em profissional sem reconhecer a doença. Então a gente pode ter uma série de problemas aí relacionados ao sistema de saúde, ao preparo de profissionais e fundamentalmente a informação. Então é muito bom estar sempre aqui com vocês, né, no Juruá Notícias, porque isso possibilita a gente a falar da doença. Falar que a hanseníase é uma doença que é aquela mancha na pele, que vai diminuindo a sensibilidade, que quem tiver esses sinais e sintomas deve procurar o posto de saúde. E se tiver alguma dúvida, ligar para a gente, que a gente tem o Telehansen, que é um 0800 026 2001. Vou repetir, o Telehansen, 0800 026 2001, para quem tiver dúvidas. Então, na verdade é isso. O que falta muito no país é muita comunicação, informação, campanha publicitária, para que a gente acabe de vez com essa doença. E a gente já tem a cura para a doença, mas a cura para o preconceito ainda demora um pouquinho mais. Com certeza. O preconceito ele também está associado à má informação. Né? Seria cruel te dizer assim, a população não tem informação. Tem, mas às vezes a população tem informações erradas da doença. Informações associadas àquela lepra bíblica de Levíticos 13 e 14, né? Que é um castigo divino. Aquela de Ben-Hur, de Papillon. E aí a gente tem medo. Quem não tem medo do leproso do filme de Ben-Hur? Mas não é essa a história da hanseníase hoje. Hanseníase tem tratamento, tem cura. Quem tem hanseníase não precisa se afastar do seu trabalho, da escola, tem que ter uma vida normal, da família. Porque, mesmo que seja uma forma contagiosa, iniciou o tratamento, não transmite mais, para de transmitir. Então é só continuar seu tratamento até o final, naquele 1 ano de tratamento, e vai ficar curado. Lembrando, são 6 meses para as formas iniciais ou de poucos bacilos, e 1 ano para aquelas formas que estão um pouco mais avançadas. Agora, quem chegou com sequela da doença, infelizmente a sequela, a deficiência física, às vezes visual, vai permanecer. Uma outra pergunta também com relação às causas da doença. Está bem esclarecida as causas da hanseníase hoje? Olha, a hanseníase é uma doença provocada por um bacilo. É um bacilo muito parecido com o bacilo da tuberculose, por isso que a transmissão é pela respiração. E esse bacilo vai atingir a pele, por isso que causa mancha, e vai atingir o nervo, daí a diminuição de sensibilidade. Bom, e ela está ligada à qualidade de vida. Então, quando você olha a distribuição hoje no país, Mato Grosso está liderando a incidência da hanseníase, seguido ali do Tocantins, do Maranhão. Você vai ter regiões com... O Acre já foi o líder, né? De uns 15 anos para cá, o Acre mudou o jogo, né? Então ele passa a ser o 10º lugar, então melhorou muito. Mas tem que... Tem relação com o clima tropical também? Olha, uma tendência, viu, é achar que é uma doença tropical, mas não é. É uma doença de qualidade de vida, porque Gerard Hansen, daí o nome hanseníase, lá em 1883, descobre o bacilo da doença. Porque a Noruega, que é um dos países mais frios do mundo, era o líder mundial de casos de hanseníase. Então é uma doença que está ligada não ao clima, mas à qualidade de vida. E é claro que aqui, na faixa equatorial, aí a gente pega aí Índia, Bangladesh, países da África, né? Ali tem problemas de qualidade Brasil, de vida também. E aqui a região norte do Brasil, a gente pega áreas com uma qualidade de vida para a população. Seria saneamento básico, água de qualidade. A gente costuma dizer que essa é uma doença negligenciada. O Mohan, que é o nosso movimento de voluntários, costuma falar que é uma doença de população negligenciada. Né? A gente negligencia as pessoas, aí isso faz com que elas fiquem vulneráveis a determinadas doenças, a hanseníase é uma delas. Existe alguma questão de predisposição genética? Pessoas que têm mais facilidade de pegar essa doença, outras não? Na verdade, o inverso é verdadeiro e acaba gerando uma predisposição, que é o seguinte: a gente pode, 90% das pessoas no Brasil nascem com proteção natural contra a doença. Essa proteção é genética. Então 10% nascem sem proteção. Essas ficariam um pouco mais vulneráveis. Se tiverem um contato, tem mais risco de desenvolver. Mas não o bacilo. O bacilo ele vai para qualquer um. Ele não vai alterar nenhuma questão genética, ele não vai ser... A mulher grávida não vai
transmitir para o bebê no feto. Entendi. Né? Sim, Ela genética não é nesse congênita, sentido. então Tá, ela não é nem proteção. genética, nem congênita. Exatamente, entendi. É só a proteção. A proteção que é genética. Agora, uma coisa importante que eu não posso deixar de citar é que essa semana a gente está comemorando uma vitória do Acre. O Acre criou um projeto de lei da deputada Maria Antônia, se eu não me engano, criou a Semana Estadual de Luta contra a Hanseníase. Então, amanhã, em Rio Branco, a gente deve fazer o lançamento dessa semana e todo ano, durante uma semana, os governos estaduais, o governo estadual, os governos municipais vão intensificar a luta contra a hanseníase. Eu acho que essa é uma boa notícia aqui no estado do Acre para a gente avançar na luta contra a doença. Agora, ainda uma pergunta sobre essa questão da indenização. Qual é o universo de pessoas, não sei se o Mohan tem esse dado, que estaria aí dentro dessas pessoas passíveis de indenização? Olha, esse é um dado difícil, né? Esse é um dado que o governo sempre pergunta, para saber qual é o tamanho da conta. Qual é o tamanho da conta que vai ter que fazer. O governo fez um cálculo baseado na Lei 11.520, aquela que indenizou os pais. O cálculo do governo estima 40 mil pessoas. No o Brasil. Cálculo para 40 mil filhos que estariam vivos hoje. Certo. O Mohan, ele trabalha com uma outra base de cálculo, que a gente fez um levantamento, um formulário de 2 páginas. Aliás, é importante avisar que hoje, na reunião que a gente teve de manhã com os filhos, tem gente que acha que aquele formulário já é o formulário para receber indenização. Não é isso. Aquele formulário é para saber quantos somos. É quase que um censo. Entendi. Né? E nesse formulário a gente levantou 10 mil pessoas. A partir disso a gente projetou 25 mil. Então, o Mohan trabalha com uma projeção de 25 mil filhos separados. O governo federal trabalha com uma projeção de 40 mil filhos. A conta de vocês é um pouco menor. Oi? A conta de vocês é um pouco menor. Tem que ser, para a gente poder negociar melhor. Tá certo. Muito obrigado. É uma satisfação receber você aqui no nosso programa. Nós estamos encerrando o nosso tempo. Ainda quero deixar um espaço para uma sua mensagem final. Eu acho que uma coisa que a gente precisa dizer para a população, para as pessoas aqui do Alto Joroá, que a hanseníase é uma doença que tem tratamento e cura. Então, quem tiver manchas na pele com diminuição de sensibilidade, procura o posto de saúde, liga para a gente através do Telehans, que é o 0800 026 2001, e quem quiser ser voluntário do Mohan e ajudar a combater o preconceito, combater a doença e na luta pelos direitos das pessoas que foram das colônias, por favor, entre como voluntário. Obrigado. Muito obrigado, Arthur. Ó, o númerozinho ficou aí embaixo aí, tá? E olha, a gente vai a um intervalo comercial. No próximo bloco a gente volta isso ainda sobre o caso lá da construtora Ágape, que deu aí um calote nos trabalhadores lá da construção civil da UPA. Daqui a pouquinho no nosso programa.